Quem fez aquele ato profético lá de fé lá, de pegar aqueles grãozinhos de mostarda e colou em algum lugar e todo dia está olhando para ele para ver que você não tem fé nenhuma? Quem fez? Pouca gente. Aí, ó. Para quem não veio, para quem não veio quinta-feira, quem não veio quinta-feira passada? Eu vou trazer, eu esqueci, domingo eu vou ver se eu lembro de trazer, tem um pouco lá ainda. Eu trouxe um saquinho com algumas sementinhas de grão de mostarda. E eu distribuí para os irmãos aqui e pedi para pôr no lugar que todo dia vê. Para ver que a gente não tem fé nenhuma. Porque se tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, né? Quantos milagres, quantas coisas a gente pode fazer, né? Quer dizer que a gente não tem fé nenhuma. Nós temos que praticar a fé. Como se pratica a fé? Orando para as pessoas, praticando. Ah, o irmão está doente, espera irmão, vou orar para você e vai sarar, em nome de Jesus. Põe tua fé, nem que não acontece nada, a tua parte você fez. Você pode dar o testemunho, Marcelo, de ontem? Para você ver o que é praticar a fé. Então, ontem eram umas 11h30. Era umas 11h30 mais ou menos, aí foi deitar e a Rebeca começou a chorar e não parava de chorar e ela ficou uma meia hora chorando sem parar e não parava. Daí eu orei, repreendi lá, daí já que vou mandar uma mensagem para o Edmar. Aí mandou mensagem de Edmar gravou um áudio e ela colocou para a Rebeca ouvir umas 2 vezes o mesmo áudio lá. Aí devagarzinho a menina foi quietando, ficou quietinha, daqui a pouco ela dormiu. Aí, glória a Deus. Deus é bom. Salve para quem? Jesus. Isso já é a 3ª ou 4ª vez que manda mensagem, a gente ora por mensagem. E fala, agora coloca lá no ouvido da criança uma oração, um ato de fé. Foi em nome de Jesus, Jesus nos deu poder. E esse poder não é para ficar dentro, para nós praticarmos. Simplesmente fiz uma oração, amarrando o demônio, tudo força maléfica, espírito de inveja, essas coisas aí, né? E pedi para o Espírito Santo ir lá acalmar ela. Foi poucos instantes, a Jaque até mandou a foto, a menina dormiu. E fazia mais de meia hora que ela estava chorando sem parar. Nós temos que praticar a fé. Eu, o pastor, não somos mais que ninguém. Somos como vocês. É igual eu li aquele dia de Josué. Um homem como a gente. E ele orou. O que aconteceu? O que aconteceu que nós falamos aquele dia? O que Josué fez? E a chuva também, né? Elias, Josué. Então, irmãos, nós temos poder. Só não temos o quê? Fé. Vamos praticar a fé, irmãos. Vamos orar. Pai, eu tenho poder. Está doente, ora. Se não aconteceu, aí depois você procura o médico. Mas põe tua fé em ação. Você vai ver que uma hora você vai orar e vai acabar. Teve um dia lá em casa, né, o Luca, né? O Luca. Eu sou meio esquecido. Mas o Luca estava com uma dor, né? Na hora, Terra Aquilino já queria levar para o hospital. Eu falei, não, peraí. Ungi a barriga dele, eu orei. Daqui a pouco não tinha mais nada. Ela também com dor de cabeça. Teve um dia ela chorando dor de cabeça. Eu orei para ela e fui trabalhar. Daqui a pouco perguntei para o Luca, Luca, tua mãe, ela está almoçando. Então, pratique a fé. Você tem poder. Jesus falou na palavra dele, em meu nome farás coisas iguais e maiores que ele fez. Pratique tua fé, irmão. Ô Lucas, põe para mim Josué 1, de 7 a 9. Seja forte e muito corajoso. Tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que
que o meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie dela em nada, e você terá fracasso. É isso? Você terá o quê? Sucesso. Bom, em qualquer lugar por onde for, fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude este livro dia e noite. Esforce para viver de acordo com tudo que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá. Aleluia. Lembre da minha ordem, seja forte e corajoso, não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Irmãos, ore, pratique a fé, não falta nos cultos, porque ó, o que Deus tem para nós? Ele está conosco. Ele nos dá poder no nome dEle. Pratica, irmão. Ora, busca, para que a palavra dEle, para que os propósitos dEle venham se cumprir na vida de cada um. Amém, irmãos? Pai, que o Senhor venha usar agora, Senhor, o nosso pastor aqui, ó Pai. O anjo que o Senhor preparou neste lugar, ó Pai, para nos ensinar, ó Pai, para nos trazer a Tua palavra, Senhor, a palavra da salvação, Senhor. Usa ele mais esta noite, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. E uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Mateus 6,36, diz assim: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua, fala comigo, justiça. Fala, hoje é dia de justiça, falei. Então, você precisa compreender que o amor de Deus, a graça de Deus, ela nunca anula a justiça de Deus. Então, precisa compreender isso. Porque o amor e a graça de Deus custou um alto preço para Deus, que é dar o seu único filho por nós, para fazer justiça. Então a justiça é tão importante, que o que Jesus veio fazer aqui na terra, foi fazer justiça. Porque Deus não poderia praticar o amor dele para conosco, e a graça dele, fazendo injustiça. Nós não merecíamos. Nós não podíamos. Então, Jesus é a nossa justiça. Mas uma coisa que eu quero deixar bem claro para vocês, o crente, ele tem que saber andar dentro do padrão de Deus, porque Deus não deixou de ser justo. Então, vamos supor assim, eu sou pecador, eu pequei, eu errei, eu não estou andando de acordo com a vontade de Deus. É justo Deus me abençoar? Vamos, gente? Não, não é justo Deus me abençoar. Agora, olha bem, eu vou na graça, pela fé. O meu justo viverá pela fé, né? Então eu vou diante de Deus pela fé. Senhor, me perdoa, eu estou errando. Senhor, me ajuda, eu não estou conseguindo. O que eu estou fazendo? Eu estou pedindo ajuda para Deus. É justo Deus me ajudar? Não. Mas olha bem, na hora que eu falo assim, sabe por quê, Deus? Porque o Senhor pagou um alto preço para que isso seja justo. Aí Deus vem e me ajuda, por quê? Ele me ajuda por causa de Jesus. Porque Jesus, ele sofreu o meu castigo, então é justo Deus me perdoar, porque a dívida está paga. Agora preste atenção, se isso não for uma coisa levada a sério, se não for uma coisa que você valoriza, que você entende, o que você faz? Você anula a graça, porque daí não vai ser justo Deus te abençoar por causa de Jesus. Porque na realidade,
você vai fazer uma aliança com Deus em Jesus. Você entregou a vida para Jesus, agora a tua vida não te pertence mais. Então você está fazendo uma aliança de vida. Jesus deu a vida por você, agora a vida de Jesus é tua. Pegaram? Então olha bem, se eu praticar a justiça voluntariamente, achando que a graça é barata, em vez de ser salvo, eu posso estar condenado. Então vamos supor assim, agora a carne me fere, eu fico magoada com ela, né? Aí Jesus vai ensinar a agir a respeito disso. E eu tenho que fazer o que Jesus manda mesmo, sem entender. É igual eu estava falando para o Lu e para a Fábio agora, né? Que eles têm que fazer a minha vontade, mesmo sem entender. Eles fazem, tá, gente? Estou falando assim, mas agora olha bem, né? O que vai fazer nós andar junto é o propósito. Entender o pastor e conseguir fazer isso é o propósito. Então, se eu tenho um propósito de Deus, você tem um propósito de Deus, esse propósito vai me dar força, fé, razão, aliança com vocês, comigo aqui, entende? É o chamado do Ministério de Restauração da Noiva. Essa é a aliança que vocês têm comigo. E quando o coração de vocês não está nisso, o que acontece? Mesmo vocês ajudando, entende? E se não entender o propósito? Agora, como eu não entendo o propósito, o que eu faço? Eu fico no líder. O que o líder vai fazendo, eu vou obedecendo. Estou junto com ele. Agora, olha bem, estou junto porque eu quero estar no mesmo propósito dele. Né? Um dia um cara chegou em mim e falou assim para mim: pastor, você já me feriu, você me machucou, você me fez isso, você me fez aquilo, já tive vontade de deixar. Só que eu falei uma coisa para Deus: eu ia te aguentar, te suportar e te amar, porque eu queria a unção que estava na tua vida. Então aquele cara, ele andou comigo por causa de um propósito. Não estou falando que o propósito dele está certo, ele tinha que ter um propósito melhor. Então aquele propósito, entendeu, né? Fez com que ele tivesse uma atitude sábia. Entende? De permanecer até alcançar o propósito dele. Ele alcançou o propósito dele, puxou o carro. Então, a vida nossa, ela tem que ser feita de propósito. Só que o propósito da nossa vida deve ser o de Deus para a nossa vida. E quando nós estamos no ministério, estamos num trabalho, ali tem que ser o propósito de Deus também. Só que ali tem um líder, ali tem um patrão. Eu só estou no propósito de Deus se eu estiver junto com o patrão. E se o patrão errar, o problema é dele. Aí vamos entender então. Por quê? Porque você não está... quando você começa a entender o que é justiça, eu sempre falo assim para a pessoa: você inverte o papel. Como é que eu compreendo Deus? Às vezes eu tenho umas revelações de Deus assim, né, de propósito, que eu fico admirado. As coisas para mim dão muito certo. Por quê? Porque eu me coloco no lado de Deus, no lugar de Deus. Então eu vejo assim, né? Eu sentado lá no meu trono, eu com propósito na vida do Júlio, né? E eu dou umas diquinhas para o Júlio, como que o Júlio precisa viver. E o Júlio está lá: não, mas a minha esposa, não, mas o meu trabalho, não, mas não sei o quê, né? E quando o Júlio está fazendo isso, ele está fazendo coisa errada? Não. Só que, se você estivesse no lugar de Deus e o Júlio agindo daquele jeito, o que você fala? Não entendeu? Nada. Não entendeu nada. O Júlio não entendeu nada. Agora, olha bem, se o Júlio faz as mesmas coisas, fala assim: mas eu preciso priorizar o problema de Deus. Não, a minha esposa está com aqui, mas então, quer dizer, eu preciso estar focado naquilo que é propósito do Senhor. Então, para mim, eu tenho que ficar no propósito de Deus para esse ministério. Entendeu, né? Viver por Ele e vocês comigo, porque nós somos um corpo. Lá na loja, eu preciso estar focado no propósito de Deus para a loja, né? E por graças a Deus está acontecendo,
Hoje nós estamos falando assim, coisas maravilhosas estão acontecendo na loja, porque Deus tinha um propósito, nós falava desse propósito, era revelado há 30 anos atrás, foi revelado e está acontecendo. Então nós estamos como quem sonha, porque a loja está acontecendo aquilo que ele falou, propósito. Agora, vocês sabem quanto que eu sofri para alcançar esse propósito? Né? O quanto que eu paguei por isso, o quanto que eu me sacrifiquei, o quanto de coisa que eu fiz, mas fiz com prazer. Por quê? Por exemplo, irmão, o senhor não viajou, não foi na casa dos seus filhos, não foi na praia, não sei o quê. Se eu fosse, eu estava fazendo coisa mais ruim. Porque para mim, a alegria era o propósito de Deus para a loja. Para mim, a minha alegria, a minha vida é o propósito de Deus para o ministério. Então não é que eu não vou mesmo, eu não tiro férias, eu não vou no coisa. Por quê? Porque a pessoa que precisa tirar férias, essas coisas, ela não está focada no propósito. Porque para mim tirar férias é um sacrifício. Entende? Para mim tirar férias, eu tenho que tirar férias trabalhando, dar uma desligadinha na cabeça, tal, descansando, fico um pouquinho até mais tarde em casa e tal. Por quê? Porque eu não vou largar o propósito de Deus, que daí eu vou sofrer dobrado. Então isso é o propósito. Agora olha bem, então se você quiser alcançar os propósitos de Deus, você tem que estar andando na mente dele. E não tem como ele te falar, oh não, meu propósito é isso. Você vai descobrindo como se fosse uma montagem de um quebra-cabeça. Por exemplo, a Raquel mesmo, né? Vocês podem ver, eu tenho certeza que a Raquel mudou a vida dela a respeito dos ministérios, depois que ela começou a fazer estudo bíblico. Não mudou, Raquel? Mudou, ó, pode ver que ela está animada. Ela chega que nem está dormindo mais no culto, agora ela fica esperta no que o pastor está pregando, né? Ela avivou. Então, o que é que a Raquel tem que ver? Falou, poxa, eu dei uma turbinada em Deus, então, ó, peguei o caminho. Entendeu, gente? A Raquel, agora ela está acertando o caminho. Agora, se ela descobriu que é esse o caminho, um dia que ela estiver passando por provação, acontece, ela começa a abandonar o negócio. Aí você vai ver que ela chega aqui mais desanimada, já dorme no culto, né? Já não presta atenção na palavra, vai conversar com os outros, não fala mesmo. Então, aí eu estou usando a questão da Raquel, porque a Raquel é a nossa bênção do momento. Entende? Olha, gente, como você perde, entende? Se você não estiver ouvindo aqueles estudos. Porque ali não é só a Raquel dando uma aula. Eu noto ali que Deus fala através daqueles ensinos. Fala, instrui, dá dica de mudança de vida. E depois, toda vez ela não aguenta, ela fala, ó, é por isso que nós temos que ir no culto, é por isso que nós temos que sei o quê, é por isso sei o quê. Eu falei, ainda está pastoreando o ministério ainda nos ensinos. Top. Então, olha bem, não dá para qualquer um de fora falar assim, poxa, esse é o caminho esse é o caminho da Raquel. Né? Não quer dizer que ela vai ficar sempre nisso, mas esse é o fio da meada. E a Raquel vai descobrindo um propósito para a vida dela. E ela vai executar bem, por quê? Por que não? Como que ela vai executar bem? Quando ela descobre o propósito desse chamado dela para alcançar o propósito de Deus no ministério. Quando nós alcançar o propósito de Deus no ministério, aí a Raquel, ela usou o dom e o ministério dela, do ministério, porque o dom dela e os talentos dela é do ministério. Aí quando alcançou o propósito do ministério, entende? A vitória é nossa. Só que a Raquel não é sozinha. O Lu precisa fazer a parte dele no louvor, a Yumi, o Dito, né? Cada um de nós vem aqui e faz o melhor. Não é importante o que você está fazendo. Fala assim, não é importante o que eu estou fazendo, falei. Mas o porquê, falei, é algo maravilhoso. O nosso tesouro, a nossa riqueza, não está no que nós faz, mas está no porquê que nós faz. E a hora que o porquê que nós faz, né, e o que nós temos que alcançar,
nós abraçar isso, querido, fica gostoso, fica mais fácil. E daí sacrifício vai ser tirar férias, sacrifício vai ser faltar, sacrifício vai ser não vir. Por quê? Porque aí o propósito se tornou tesouro. Então, quando você vai a Deus, você precisa fazer essa aliança. Senão não tem nem como Deus começar, querido, a te abençoar. Porque Deus não vai poder abençoar, por mais que o casal, o Edmar e a Raqueline, esteja fazendo coisa para Deus e vindo aqui, Deus não vai poder abençoar eles se eles não tiverem de foco no propósito. Pegaram? E existe, querido, uma coisa que é lei, se eu for lá na prefeitura e quiser abençoar a prefeitura ser uma bênção em Bandeirante, eu vou conseguir se eu não andar no mesmo espírito do prefeito? Então agora eu não vou amar o prefeito, eu não vou honrar o prefeito porque tem que honrar, porque tem um propósito. Esse propósito faz eu não ser idólatra. Esse propósito faz eu não ser um puxa-saco, assim, sem causa. Entende? O propósito faz com que eu esteja sendo justo. E depois que você descobre a vida que Deus quer que você esteja, e por que Ele deve que você esteja em cada lugar que você está, entende? Aí começa a ser justo Deus te abençoar. Se você abrir um versículo só, ele pode explicar tudo que eu estou te falando. Romanos 8, 28 diz assim: porque todas as coisas contribuem juntas para o bem daqueles que amam a Deus. Só que olha bem, não parou aí, ama a Deus e são chamados segundo o seu propósito de Deus, o seu propósito. Você fala, pastor, como é que eu vou mudar a minha vida? Você tem que descobrir os propósitos de Deus em cada lugar que você está. No seu serviço é um propósito de Deus. Se você pegar o propósito do ministério, aí você vai descobrir que no ministério não presta membro que é caloteiro. Então agora não é uma questão de ser caloteiro. Uma questão que se eu quiser ser bênção no ministério, eu não posso dar calote dos outros. Se eu quiser ser um bom membro, eu tenho que ser um bom testemunho. É ou não é? Se eu não for um bom testemunho, então olha bem, o propósito da igreja pode consertar toda a vida de uma pessoa. Pegaram? Aí lógico, a gente às vezes não vai ser bom em tudo, mas a gente tem que tentar, para ser uma ótima testemunha. E daí, querido, é assim, depois que você descobre o caminho da bênção, quanto mais abençoado você é, mais Deus tem que te abençoar. Porque a justiça de Deus, para Deus ter misericórdia e amor sobre nós, ela cabe até o efeito da salvação. Veio o efeito da salvação, e você entra agora para viver na salvação. Entende? Você tem que saber que Deus não vai ser injusto com o salvo. Deus vai continuar sendo justo com o salvo. Então, se eu não me apego no propósito de Deus, não tem nem por que eu ser bom de finança, eu ser obediente, eu ser trabalhador. Eu tenho que fazer isso porque eu sou membro do Ministério de Restauração da Noiva e Deus tem uma promessa para esse ministério. E se depender de mim, eu vou estar no ponto. E vou fazer de tudo por isso. Pronto, estabeleceu o propósito. Você ficou firme nele. Aí você vai ter suas lutas, suas mudanças. Agora, quando você chega assim, você escuta o ensino do pastor, e você fala assim, pastor, mas eu não concordo com isso. Querido, o não concordar, diga comigo, é o de menos. Fala aí. Ele falou assim, mas não andar junto com o pastor? Falei. Ferrou, falei. Ferrou por causa do propósito.
O pastor não é perfeito, mas ele é o líder. O prefeito não é perfeito, mas ele é o prefeito. Entende? Por isso que a Bíblia fala, quando essa pregação, não é o que eu vou pregar hoje, é quando Jesus fala assim: uma casa dividida não subsiste. Um reino que se divide entre si, não, quer dizer, o que está falando lá? Se nós não formos unidos, como ministério, nós não subsiste. Às vezes nós até subsiste como ministério, mas o propósito nunca vai acontecer. Entende? Se não está acontecendo na tua vida, pega firme na igreja. Então, aonde deu certo para mim? Eu fiz um pacto com Deus. Eu falei: Deus, eu não te abandono. O Senhor vai ter que me aguentar. E peguei firme na igreja. Só que na igreja eu não sabia, né? Isso que eu estou falando para vocês aqui, eu vivi. Mas quando eu vivi, eu não sabia. Só que eu usei, diga comigo, bom senso, fala aí. Toda vez que tem uma pessoa destruída, né? Por exemplo, a minha nora veio com um abacaxi para mim, antes dela vir para o ministério. Era impossível ajudar ela. E todo mundo que ela ia não conseguia, né? Ela só falava, nós não conseguíamos fazer nada. O que nós falamos? Vamos para a igreja. Olha lá, a Val está ali junto com ela. Mesma coisa, né, Val? Então, vamos para a igreja. Então, querido, se você tem que vir para a igreja para se consertar, quando você está ruim dentro da igreja, você vai sair da igreja? Você tem que você já está ruim na igreja, porque você não está bem na igreja. Então, e como é que eu estou ruim na igreja, sendo que eu não falto no culto? É porque você tem que ter propósito, ter aliança, ter compromisso com o coração de Deus para o ministério. Aí se eu pego afrouxo no propósito, não, eu afrouxei no propósito, sabe por quê? Porque eu fui ajudar lá na limpeza, mas desfizeram de mim, me deram, a turma não liga, então não vou mais, né? Essa pessoa não entendeu nada. Né? De vez em quando eu era perseguido lá na igreja metodista, eu chamava o irmão, eu falava: irmão, vem cá. O que foi? Não estou aqui por causa de você, estou aqui por causa dele. Só ele me tira daqui. Então fica tranquilo, que se você não me suportar, eu não quero nem saber, você vai ter que me suportar, porque eu não largo de vocês. Vou ficar nessa igreja até Deus cumprir o propósito. E foi assim, né? Só saí depois que o propósito estava cumprido. O Senhor falou para mim: agora tem outro plano na tua vida. Pronto, aí quem manda, quem que é? É o chefe, é Deus. Né? Razão para sair? 1001. Só que daí eu pensava: poxa vida, eu encontro as pessoas arrebentadas, eu chamo ela para vir na igreja, porque por mais que eu seja um evangelista, uma pessoa que dá conselho para os outros, eu não vou dar conta, eu não dou conta nem da minha vida, eu vou dar conta de uma vida. Então nós traz a pessoa para a igreja. Olha para quantas pessoas eu estou pregando aqui. Olha quantas pessoas você vai poder pôr a mão e abraçar e orar por ela aqui hoje, né? Agora, você tem tempo durante o dia? Se você tiver, você é vagabundo, né? Ou você tem que caçar o que fazer também, se você não tiver. Você tem tempo de ficar indo na casa dos outros, pastoreando essas coisas? Isso não é de Deus, não. Mas então, mais um pouquinho de tempo, a pessoa que você ganha ali, onde você fala: vamos para a igreja com nós, vamos para a igreja por nós, vamos para a igreja. Porque aqui é o lugar, né, Raquel? Raquel Dorival pode fazer 2, 3 visitas, mas para quê? Para a pessoa ficar firme na igreja. Ficou firme na igreja, está no rebanho de Deus, né? Então, todas as coisas na nossa vida têm propósito. Você firma o garrão no propósito, que Ele vai te dar sabedoria para você viver. Então, para mim resumir essa pregação também, sobre a justiça, deixa eu te explicar. Você leva em conta tudo isso, porque isso é apenas uma maneira de você fixar-se na justiça de Deus. Não pensa que se você levar a tua vida relaxadamente, Deus vai te abençoar. Não vai, você vai continuar debaixo de maldição. Talvez não condenado. Por quê? Porque as pessoas fazem isso na ignorância. Não cresceu em responsabilidade sobre propósito. Então faz isso na ignorância. Como a salvação é pela graça, e Deus sabe que a pessoa é ignorante, não entende, não compreende,
Então, ele, por aceitar Jesus, é justo Deus te salvar. Mas a partir do momento que Deus te instrui e te fala que você está errado e tal, e você se defende, e dá desculpa, e acha que está certo, né? Aí Deus já vê como o quê? Teimosia e rebeldia. Aí a justiça de Deus é o quê? Te corrigir, te castigar. E pode chegar um ponto dele te eliminar ou te tirar do propósito dele, porque você só atrapalha. Então nós temos que entender sobre isso. Então olha bem, Efésios 2:8 diz assim: pela graça sois, diga comigo, salvo. Fala para você mesmo, salvo. Fala, não mistura. Olha bem, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não das obras, para que ninguém se glorie no quê? Qual que é o assunto aqui? Qual que é o assunto? Salvação. Diga comigo, salvação. Fala, diga comigo, esse assunto é salvação. Agora olha bem, versículo seguinte: porque somos criados em Cristo Jesus para as boas obras que Deus preparou elas de antemão, quer dizer, antes da salvação já estava preparada, para que andarmos nela. Aí se eu não ando nas obras, e as obras para ser de Deus tem que ser dentro do, diga comigo, propósito. Aí eu faço as obras de Deus para dentro do propósito. Agora, qual que é esse propósito? O propósito agora não é salvação, mas pode perder a salvação, né? Porque Jesus não falou assim, ó: muitos me dirão naquele dia, mas Senhor, nós falamos do teu nome. Quer dizer, pregava a palavra. Nós fizemos sinais, prodígios e maravilha. Jesus vai falar assim: afasta de mim, porque eu não vos conheço. Quer dizer, não conversava com Deus, não tinha propósito com Deus. O propósito deles era só fazer a obra. E Jesus falou: apartai de mim, vós que praticais iniquidade, porque a prática da iniquidade pode ser uma coisa boa. Então tem gente que prega o evangelho aqui porque quer ser reconhecido. Tem gente que prega porque ele quer salvar a alma, ganhar almas para Jesus. Qual que está certo? Vamos, gente? Ganhar alma. E o outro, então, o que ele fez? Iniquidade. A iniquidade não é porque ele estava fazendo uma coisa errada, ele estava fazendo a mesma coisa certa, é por causa do propósito do coração. E olha bem o que a Bíblia fala: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres, diga comigo, coração, que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Agora, olha onde está a justiça. Porque com a boca eu confesso a respeito da salvação, e no coração eu creio e sou justificado. Então, não é o que você faz, é por que você faz que te justifica. Então Deus não vai abençoar você só porque você faz as coisas certas. Ele vai te abençoar se o porquê você faz, entende? É justo também. É de acordo com a vontade dele, é de acordo com a aliança dele. Ele não mandou nós pregar o evangelho, nem cantar, nem sair por aí para poder nós se autopromover. Ele mandou nós fazer isso para cumprir o propósito da tua igreja. Nós somos membros da igreja. E uma igreja, ela só tem razão de estar separada de outra igreja quando ela tem um chamado diferente daquela. É igual um exército. No mesmo exército brasileiro tem a marinha, a aeronáutica, né? Qual que é o outro? E o exército. Tudo é um ministério
só. Porém, por que é separado? Porque um cuida do mar, outro cuida do ar e outro cuida da terra. E o que separa eles? E dentro disso também tem os grupos separados. Isso é para estabelecer ordem no serviço. Então aqui na igreja é a mesma coisa, tem o grupo da limpeza. Quando eu estou no grupo da limpeza, aquele meu líder ali, agora por que eu limpo? Para fazer o culto domingo. Para que eu arrumo uma cadeira? Para cumprir o propósito. Então tudo vai indo no propósito, aí a gente vai ficando inteligente. Vai havendo ordem. Né? Então, é bem simples. Eu queria explicar para vocês que entrassem vocês assim. Olha bem, pega essa palavra. Se vocês não procurar o propósito de Deus e obedecer e aprender, buscar liderança dentro do teu chamado, trabalho, cumprir o propósito do patrão que você tem lá na coisa do freguês, tudo. Se você não aprender como fazer as boas obras com o propósito certo do coração, porque olha bem, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, então tem que amar. E amar a Deus não é amar uma pessoa, porque Deus como pessoa, como um ser assim, ele é abstrato para nós. Mas como obra, ele é uma pessoa concreta. Então eu só amo a Deus quando eu estou fazendo as coisas para Ele. Entende? Então pode ver que ele fala assim, aquele que me obedece, aquele que faz o que eu mando, é esse que me ama. Pegaram? Agora pensa bem, aqueles caras lá não estavam evangelizando, não estavam fazendo o que Jesus mandou, estavam. E por que Jesus falou, vocês vão para o fogo do inferno. E aí você vai ver, né, dentro da palavra, qual que é mais importante você aprender? Primeiro, sobre a salvação, para você desfrutar disso na hora que você pisa na bola. Pequei. Eu não posso perder a salvação. Diga comigo, pequei, fala aí. E o salário do pecado é a morte. Então eu preciso resolver isso imediatamente. Correto ou não? Diga comigo, imediatamente. Então, olha bem, pequei. Senhor, pequei. Me perdoa, em nome de Jesus. A Bíblia diz que quando eu fiz isso, o meu pecado foi para, se eu fizer de coração. E para mim fazer de coração, eu tenho que estar arrependido do que fez e nunca mais querer fazer a mesma coisa. Quer dizer que eu não vou fazer? Não, quer dizer que eu vou lutar para não fazer. Se eu pedir o perdão aqui agora, e não foi de coração, e eu não estiver levando a sério para não parar de fazer aquilo, não valeu nada, porque daí a justiça de Deus permanece e a ira dele sobre a nossa vida. Pegaram ou não? Deus não é um Deus de legalidade formal. Isso para ele é religiosidade. Isso é hipocrisia. Deus, ele sonda. O que Deus falou para Samuel? Samuel, eu não sou como o homem que vê o exterior. Eu vejo o coração. Davi era o improvável. Mas Deus olhou o coração dele. E aí muitas vezes nós temos que pedir perdão por causa do nosso coração. Senhor, eu preguei e eu achei ruim da turma não gostar. Eu não fiquei preocupado do Senhor estar gostando ou não, eu fiquei preocupado dos outros não gostar. Aí eu vou conversando com Deus e na hora que eu for pregar de novo, ai, Deus tem misericórdia porque é o meu orgulho, né? E por que fazer isso, pastor? Senão não vai ser justo Deus fazer as coisas contribuir para o seu bem. Pegaram ou não? Porque aquela graça que você acha que Deus é bom, que Deus é amor, ela só vale para salvação, bendito. A justiça de Deus permanece abençoado. Deus só vai te abençoar quando você ama Ele de coração. E quando você faz
o que Ele manda por causa do propósito dEle. Aí, querida, as comportas do céu começam a te abrir, não porque você merece, não porque Deus quer só te abençoar, é que você não pode ser qualquer um para fazer aquela missão. Deus vai ter que te dar sabedoria, e Ele só vai poder fazer isso se você provocar a justiça dEle, não a graça. A graça é assim: errei, pequei, então arrependi, falei, Senhor, tem misericórdia. Agora, Deus, eu preciso da sua justiça que vem pela graça. A justiça do teu perdão, mas que não foi de graça. É injusto o Senhor não me perdoar, porque a tua palavra diz que Jesus não pagou pelos meus pecados do passado, pagou por todos os meus pecados. Mas eu tenho que pedir perdão, então o Senhor me perdoa, Deus. Eu não quero mais errar. Né? E muitas vezes o crente, né, querido, ele tem que pedir perdão por um passado inteiro da vida dele, porque às vezes Deus vai falar para você hoje, falando assim, toda a vida eu pequei desse jeito, mas hoje eu entendi. E aí você vai ter que se arrepender, você vai falar assim, Deus, eu a vida inteira, eu vivi em pecado, segundo o que o pastor pregou, eu vivi em pecado. E eu não tinha consciência disso. E talvez isso pode destravar a tua vida. Talvez isso é o segredo que vai abrir a chave para Deus poder te abençoar. Porque você está fazendo de tudo, está orando, está dizimando, não está faltando no culto. E mesmo assim as coisas não dão certo. Só que você tem que saber que vai destravar, mas Deus vai ter que formar você para a bênção. Uma hora, querido, Jesus vai voltar, vai acabar essa vida. E nós vamos chegar diante de Deus, né? E a única coisa que Deus, Ele falou para começar você, para entrar no propósito de Deus, para obedecer a Deus, a primeira coisa que Ele mandou fazer, ame. Né? Então, o que mais Satanás usa na vida das pessoas que nós convivemos, que nós confiamos, que nós amamos, né? Usa as próprias pessoas para nos magoar, nos ferir, nos ressentir. E aí tudo que Satanás precisa é que nós percamos o amor pelas almas. Você sem amor pela alma, você nunca vai ser bom membro de igreja. Não vai ter razão porque Deus abençoar suas finanças. Talvez pela misericórdia e graça dEle, não vai faltar o que comer, não vai faltar o que vestir. Sempre o seu salário vai ser pouquinho, me engano, né, para poder... E Deus, e ainda Deus não te mata ainda, sabe por quê? Porque Ele está esperando ver se você ouve uma pregação dessa e acorda. Se vocês não acreditam numa mensagem dessa, então nós vamos analisar alguns versículos bíblicos. Quando Jesus ele fala assim, Pai, me perdoa, assim como eu perdoo aqueles que me ofenderam. Aí ele termina a oração do Pai Nosso e fala assim, porque se vocês não perdoar as outras pessoas, o seu irmão, né? De todo o coração, jamais o vosso Pai Celestial vos perdoará. Por que Ele não pode perdoar? Diga comigo, porque não é justo, fala aí. Não é justo Deus me dar um perdão para mim, entende? Se eu não perdoo os outros. Aí Jesus conta até aquela parábola, né, do cara que devia tanto, né? Foi perdoado, foi lá, catou o cidadão dele e fez o cara pagar na marra, lançou. Aí que o patrão fez? Aquilo lá é um exemplo que Jesus disse que Deus vai fazer. Daí ele chamou o cara e falou, mas vem cá, se eu te perdoei milhões, como é que você não perdoou reais para o cara? E por causa disso, lança ele na prisão e lança lá onde vai queimar. Onde o verme come, quer dizer, mostrou bem claro que se nós tiver problema com pessoas, a graça de Deus e a salvação de Jesus Cristo está anulada. Diga comigo, estou entendendo sobre justiça, falei. Então, quando eu entro num propósito de Deus, entende?
na justiça de Deus, vai ser justo Deus me abençoar. Se eu errar, vai ser justo Deus me penalizar. Pegaram ou não? Então, aí que eu tenho que compreender. Esse assunto, salvação é uma coisa, mas após a salvação, consequência da salvação, olha bem, ele veio para os seus, mas os seus não o aceitaram. Mas todos quanto, aqueles que não aceitaram, era justo Deus salvar eles? Diga comigo, não. Mas aí vem o cara que não é dos seus, né? Não é judeu, não é nada, não, mas eu aceito. Agora olha bem, é justo Deus não aceitar esse? Ele aceitou Jesus, ele entrou dentro do pacto, então agora ele é salvo. Vocês estão compreendendo o que eu estou falando? Quem pratica a justiça para ter a bênção de Deus é nós. Se nós não praticar a justiça de Deus, nós não vamos ser abençoados. Tudo que você estiver fazendo errado, ainda que você esteja inocente, por que Jesus falou assim, o meu povo está sendo destruído? Porque se você estiver errando por ignorância, mesmo assim não é justo Deus te abençoar. Você tem que se ferrar na tua ignorância, para aquela ferrada que você está levando ali, vai fazer você acordar, aprender a fazer certo, para ser justo Deus te abençoar. Então ninguém pode condenar o outro, por quê? Porque Deus sabe o que é justo fazer. Pegaram ou não? Eu não posso julgar vocês em condenação, eu posso julgar vocês para pastorear, para ajudar, para poder coisar, porque eu quero ver vocês abençoados. Aí eu não estou julgando, né? Eu estou salvando, né? Julgar é o que é falar o quê? O Júlio não tem mais jeito, eu declaro, né, aqui que ele vai para o inferno. Quer dizer, eu estou julgando, estou sentenciando ele. Isso é julgamento. Agora se eu chegar no Júlio, você está errado do jeito que você está fazendo, você vai para o inferno, Júlio, vem, pega firme com Jesus. Isso não é julgamento. O Júlio pode falar, você está me julgando? Você está achando o quê? Quem está falando é o pastor. Você acha que o pastor quer que alguém vá para o inferno? Então quando o cara vem e contesta o que o pastor está falando, ele não entendeu o que o pastor está falando. Ele devia ficar quietinho e falar assim, eu não estou entendendo o que o pastor está falando, mas eu preciso entender, porque o pastor quer o meu bem. O pastor, ele está vendo o que eu não estou vendo, né? Então é mais ou menos assim que a gente... E por que é difícil de nós entender quando alguém está chamando a nossa atenção? Porque para nós, aquilo não existe. Para nós, aquilo é um julgamento. Para nós, aquilo não é uma verdade. Porque nós estamos nas trevas. O que está vindo ali é uma luz. Entende? O que está vindo ali é uma palavra de entendimento que pode clarear a tua vida. Mas o que Jesus disse? A luz veio para o mundo, mas os homens amaram mais as trevas. Por que ele amou as trevas? Porque não foi humilde de falar assim, Senhor, o pastor está pregando, eu não estou vendo que é para mim, mas as evidências é que é para mim. Porque eu não prospero financeiramente. Porque o meu ministério ele não acontece. Aonde eu ponho a mão, Senhor, não prospera. E se todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, eu devo estar errado em alguma coisa. É o que Davi fazia. Então, Senhor, vê o que está errado na minha vida, faz-me entender, porque eu quero me arrepender. Na hora que você fazer isso aí, falou, está falado. Pode passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas na tua vida vai acontecendo e as coisas vão clareando. E você nunca vai lembrar até que foi uma oração dessa, foi um dia desse, mas vai acontecer. Agora, o que você tem que interpretar as coisas é o seguinte: o teu pai e tua mãe, querido, eu nunca vi, deve ter, mas eu nunca vi, né, um pai e uma mãe querer o mal para os seus filhos. Agora, como é que o Rafael, a Letícia, os meus netos acham que eu quero o mal deles? O problema está em quem?
Então é a mesma coisa o pastor na igreja, vocês estão entendendo? Não existe, sabe o que um pastor quer? O pastor quer salvar o mundo inteiro, quer que vem para cá. Como é que uma pessoa se vai chamar a atenção e a pessoa vai falar, pastor não me entende, pastor está errado, ele não me ama, ele não está me entendendo, ele está achando, ele está não sei o quê, está achando nada, querido. Pastor te ama, ele está vendo coisa que você não vê. Ele está entendendo a tua vida e você não está vendo. Só que aí você está amando mais as trevas do que a luz. Pastor, como é que eu faço? Na época ninguém entendia também que estava falando de Jesus. Os caras só pegavam e falavam assim, não, eu sou pecador. Era batizado e de acordo com aquilo que já era revelado, eles iam se arrependendo. Né? Por que tem pastor? Pastor é para poder pregar, dar entendimento para vocês clareiam. Quando vocês ouvem uma palavra do pastor e acham, não, o pastor não me ama, é que você teve maus olhos, seus olhos são trevas, né? É porque você não quer a luz. Por quê? Porque você ama mais as trevas. Não é porque você ama as trevas, é que você ama mais as coisas que você acredita. A maneira que você está vivendo, você ama mais. E aquilo que estão te chamando a atenção, você está vendo como crítica. Você está fazendo igual criança, igual filho. Os meus filhos mesmo, todos eles, parece que agora que estão começando a entender aquilo que eles achavam que eu não amava eles, que eu era ruim, que eu era brabo, que eu era isso, que eu era aquilo. Interpretando tudo errado. Tudo aquilo era o quê? Amor. Né? E aí o que acontece? Deus, Ele não age por sentimento, Ele age por legalidade. Então, você vai pegando aqueles versículos, você vai falando assim, buscar em primeiro lugar o reino diga comigo, buscar em primeiro lugar o reino e que mais? E as outras coisas serão? Se você buscar só o reino de Deus, entende? Não vai acontecer nada, você pode até se lascar mais ainda. Mas quando você busca o reino de Deus e a sua, quando eu sou salvo e eu vou para boas obras, eu vou ser abençoado. Quando eu sou salvo, né, e não me evoluo nas boas obras, também não vai dar certo. Deu para vocês entenderem um pouquinho sobre justiça? E eu depois falei um pouquinho sobre propósito. Por quê? Porque a maioria de nós parece que está tudo justo. Mas quando nós entramos no propósito, nós vemos que nós estamos divididos. E se nós continuar dividido? Dividido com o patrão, dividido com o pastor, dividido com o líder, dividido com o prefeito, nós não temos chance de praticar justiça. Porque a minha justiça não é de Deus. Para ser de Deus, eu preciso entender de propósito. Depois, você tem que entender que Deus é justo e Ele não vai mudar. Entende? Tanto é que se Deus não fosse justo, se Ele violasse qualquer ato de justiça dele, Ele não iria matar Jesus por nós. Ele teve que matar Jesus por nós porque Deus é justo. Não ia ser justo Ele te perdoar, Bita. Você podia dar a vida, se matar, fazer boas obras e tal. Ninguém compensa o pecado. Pelo pecado tem que sentenciar a morte. E os seus derivados, que cada chicotada daquela de Jesus era derivado do pecado. O pecado é a morte, mas tem também a angústia, a dor, a enfermidade, tudo isso. A morte é o maior inimigo. Então Jesus teve que vir. E quando Jesus sofreu o nosso pecado, toda a injustiça, entende? Toda a injustiça fizeram com Jesus. Toda injustiça, porque não era justo ele ser desprezado, não era justo ele ser maltratado, não era justo ele morrer. Ele não tinha pecado.
Nenhum. Mas Deus se agradou em moê-lo. Deus se agradou em matá-lo. Tudo para quê? Para a hora que Jesus ressuscitasse, toda a injustiça que Jesus sofreu, na hora que Jesus ressuscitou, toda a injustiça que ele sofreu, passa a ser a nossa. A nossa. Aí, quando eu vou em Jesus, a conta ele pagou. O pecado acaba ali. Jesus, o sangue dele purifica de todo o pecado. Por quê? Porque chegou nele, o pecado não existe mais. Por quê? Porque o meu pecado é descarregado em alguém que pagou injustamente. Por causa daquela injustiça que fizeram com Jesus, agora é justo eu ir em Jesus e os meus pecados estão perdoados. Por quê? Porque ele pagou um preço que ele não devia. Ele pagou por algo que não tinha nele. Como não tinha nele e o preço está pago, eu vou lá, desfruto da graça. Só que agora é um relacionamento. Agora esse relacionamento, é justo você entrar nesse relacionamento e querer viver a vida sua ainda? Viver do teu jeito? É justo você querer fazer as coisas que você acha certo? Que você gosta, que você ama, que você pensa? Não é. Então, para mim, se eu quiser viver do meu jeito, eu estou negando a graça. Eu estou negando Jesus. Glória a Deus. Amém, querido? Eu tenho que ter uma vida que Deus vai falar assim, né? Não tem como. Eu vou ter que abençoar essa pessoa. Não tem como. Eu vou ter que abraçar a causa dele. Então fica firme. Fica firme. Deus é fiel. Deus é justo. Deus é santo. E aí fala comigo, e Deus tem propósito. Fala, Deus tem sonhos. Fala, Deus tem planos. Fala, e o deles não é o meu. Fala aí. Amém? Vamos levantar do teu lugar, vamos se arrepender hoje? Vamos falar assim, Senhor, eu não entendo de propósito. Querido Deus, meu Pai, eu dei a tua palavra. Só que quem dá o entendimento, Pai, é o Senhor, é o teu Espírito. A unção, Pai, que quebra o jugo. A luz tua, Pai, que dissipa as trevas. A pessoa, Pai, que saiu de casa para vir nesse lugar, ela te deu base legal, te deu legalidade, Senhor, para ser clareada, para receber entendimento. Por isso, Pai querido, todas as trevas, eu dissipo ela em nome de Jesus, para que nós possamos, Pai, compreender de sonhos, propósitos, vontade, justiça. Não justiça, Pai querido, para sermos justiceiros. Justiça, Pai, para fazer com que a tua vontade seja feita aqui na terra como é aí no céu. Justiça, Pai, para nós compreendermos como é importante nós amar as pessoas. Porque eu sei, Deus, que a medida que eu dou é a medida que eu recebo. Eu quero, Pai querido, ter de Ti, para dar muito amor, Pai. Muito propósito, muita visão, muito sonho, muita dedicação. E Deus, eu quero que o Senhor abençoe, Pai, todas as pessoas, Deus, que nós nos envolvemos. E Senhor, que o Senhor faça, Deus querido, um estrago no reino das trevas, fazendo com que nós tenhamos amizades. Que nós tenhamos, Pai, companheirismo. Que nós tenhamos, Pai querido, parceiros, Pai. Que nós tenhamos, Deus, aleluia, Pai, propósito, que nós sejamos unidos em nome de Jesus, Pai. Pai, cada um que está aqui, Senhor, que ouviu essa palavra, que a partir de hoje, Pai, nunca mais seja o mesmo, Pai, em nome de Jesus. E toda vez, Deus, que Satanás roubar o propósito e o sonho, o Senhor, Pai querido, revela a tua justiça, não para castigar, Pai, mas para acordar a pessoa, Deus, para que ela possa aproveitar aquele momento. Em cada tijolo, Pai, da nossa vida, assentado, Deus, nós possamos estar fazendo o nosso melhor para Te agradar, Pai, em nome de Jesus.
Alamá rakadashodei kandai. Nosomô kodoko tikemes. Namarakitur kodossenesanamas. Seja feito, Pai, a tua vontade. Seja feita a tua vontade, Pai. Pai, eu quero tanto que esse ministério, Pai, seja uma alegria aí no céu, Pai. Eu quero que os seus anjos, Pai, festejem, Pai, tenha satisfação. Ah, meu Pai, ao falar desse ministério no teu céu, Pai, em nome de Jesus, Pai. Sabe, Pai, aí no céu tudo te adora porque é visível, é palpável, é real, Pai. Mas aqui, Deus, aqui, meu Pai, nós estávamos desviados, cegos, em trevas, e nós não vemos o mundo espiritual, Pai. Nós não te vemos, Pai, mas nós estamos experimentando a tua graça, Pai, teu amor, Pai. Nós estamos vendo, Deus, olha o que o Senhor fez conosco, Pai. E eu quero, Pai querido, que o Senhor faz o que o Senhor fez comigo, Pai querido, em milhares de pessoas, Pai, vindo nesse lugar, Pai, recebendo a tua graça, Pai. Eu quero, Deus querido, que aqui, Pai, nós sejamos parceiro, Pai, nós sejamos um exército, nós sejamos uma família, Pai, nós sejamos, Deus, aleluia, Pai, o teu prazer na terra, Pai, em nome de Jesus, Deus, em nome de Jesus, aleluia. Diga assim: Satanás, eu não quero ser mais enganado por você. Pega tudo aquilo que é seu. Satanás, a palavra de Deus diz que você é o Deus desse século, que cega o nosso entendimento. O meu Deus agora é Jesus, é o Espírito Santo, é o Papai do céu. Por isso, em nome de Jesus, eu declaro você e suas obras, saia da minha vida, saia desse ministério, saia do meu trabalho, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, glória a Deus.